Já me falaram que eu sou carioxaba, que é carioca com capixaba, né? Eu escolhi Vitória para viver minha maturidade acadêmica, né? Quando eu terminei o doutorado, foi em 2002, na COP-RJ, e me dedico a estudar habitação popular desde 1996. O professor Nabil, que esteve aqui com a gente, né, ele foi um dos meus inspiradores. A obra dele, Origens da Habitação Social no Brasil, que eu li em 98, ela me ajudou muito na minha tese de doutorado, que deu origem a um livro chamado Rio de Janeiro, 100 anos de habitação popular, que eu já doei aqui hoje para o Ministério Público. E essa experiência com a habitação popular no Rio me fez ter um olhar mais cauteloso, mais específico com a nossa Vitória, que às vezes eu chamo de Vitorinha, de tanto que eu gosto daqui. Então, vamos falar sobre as desigualdades urbanas e os impactos na vida de populações em vulnerabilidade social. Me desculpe que às vezes vou ficar de costas para vocês. Enfim, vou passando aqui. Eu começo a trabalhar com dados que eu chamo de confiáveis, né? Então, a Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, ela nos dá o quantitativo, né, em termos de déficit habitacional, e ela se baseia no IBGE, que também é um instituto muito confiável, que faz conta de população há muitas décadas. E, além disso, a Fundação João Pinheiro, ela dá suporte ao Plano Nacional de Habitação. Então, passando assim de uma esfera federal, né, até chegar à nossa esfera estadual. Então, o déficit habitacional, se a gente colocar lá no Google, né, o que ele vai dizer para a gente? É falta de habitação. Ou então, existência de habitações em condições inadequadas, né? Dentro da noção mais ampla das necessidades habitacionais. Então, corrobora com a fala do professor Nabil, quando ele fala em necessidade de habitação. Porque eu vou colocar algumas imagens agora, falando do déficit habitacional, e aí a gente começa a pensar, é déficit ou não é? Né? Então, o que é contabilizado para déficit habitacional? Domicílio improvisado, né? Eu moro em Niterói, um pouco em Vitória. Pela geografia de Niterói, a gente tem algumas grutas. Incrível, mas existem pessoas morando nas grutas, na beira do mar. Quando a maré fica cheia, a água invade as grutas, eles saem. Depois eles voltam. Existem pessoas morando em carroça, em vagão, em barraca, né? São Paulo, recente, na pandemia, o Fantástico fez uma reportagem grande sobre pessoas em situação de rua. Não é minha especialidade, igual do Luiz, mas eu orientei 2 trabalhos finais de graduação de pessoas em situação de rua. Um deles era em Niterói, né? E o outro em Minas. E baseado nesses dados, eu dei uma entrevista para a CBN Vitória falando dessa situação, né? O problema não é só habitação. O próprio Luiz já colocou aqui para a gente. Ele é muito maior, né? Voltando à questão dos domicílios, é déficit habitacional um domicílio rústico. O que é rústico? A parede não é de alvenaria e não é de madeira aparelhada, né? Que para nós técnicos aí de arquitetura e engenharia é aquela tábua que passou pela máquina e ficou retinha. Então, se a madeira não for aparelhada, aí o domicílio é rústico, né? Mas a gente pode imaginar que tem algumas casas aí na região serrana que a pessoa quer fazer rústico. Ela é déficit habitacional, então a gente começa a esbarrar em situações, né, dúbias, né? Domicílios em coabitação. A família quer viver sozinha, como foi falado aqui, mas muitas vezes 2, 3 famílias habitam debaixo do mesmo teto, porque não tem habitação para todo mundo, entra na conta. Então, coloco 2 imagens, uma é de São Pedro, aqui em Vitória, nos anos 80. Eu fui colocando as fontes, mas não dava para botar em letra grande, mas depois a apresentação já está aqui, depois se quiserem divulgar, tem a fonte de todas as imagens. E São Pedro, agora recente, ano passado, que eu tive iniciando um trabalho de pesquisa na Grande São Pedro, e ali dá para fotografar pela imagem, né? Pela quantidade de relógio de luz, a gente vê quantas pessoas que moram naquela casa. Essas imagens também que eu trago, por exemplo, o cortiço,
ele é considerado um déficit habitacional. E eu participei durante 2 anos junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Habitação e Urbanismo da UF e trabalhei com a população que vivia nesse cortiço. É de mulheres, só mulheres. A maioria mãe solo. Elas vieram de Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e quando elas atingiram a maioridade, elas foram expulsas do antigo orfanato. Elas foram morar em Niterói e uma delas tinha algum parente que residia numa dessas 2 casas, que viraram 40 casas. Então, eu tive junto dessa população durante 2 anos, junto com assistentes sociais, que eu acho que a gente tem várias aqui, economistas, advogados também, né? Temos alguns, levantando as necessidades habitacionais. O espaço que está em cima ali ao centro é a biblioteca deles, porque as crianças, à medida que iam se doando livros, eles iam colecionando. Então, dentro do nosso programa de necessidades, para reconstrução desse cortiço, que ainda não foi feito, né? Isso daí foi entre 2013 e 2015, existe um espaço para a biblioteca das crianças que agora já são jovens, adolescentes, né? Porque isso daí já correu aí 9 anos dessa situação. Eles se candidataram ao Minha Casa Minha Vida Entidades. Depois a gente pode voltar nessa questão. Ônus excessivo com aluguel, e aí daqui a pouco a gente vai ver a situação do Espírito Santo, ou seja, comprometimento mais de 30% do rendimento com o pagamento de aluguel. Isso é considerado déficit habitacional. Adensamento excessivo, mais de 3 pessoas por cômodo, por um ambiente, é déficit habitacional. Por exclusão, portanto, nenhum domicílio que seja próprio, com parede de alvenaria ou madeira aparelhada, é contabilizado como déficit. Então, aí, pelas minhas andanças entre Rio de Janeiro, Vitória, interior do estado do Rio, eu fiz algumas imagens e trouxe e pergunto, é déficit ou não é? A pessoa mora na beira da rodovia, da BR-101 em Campos. Não é déficit, né? A casa é alvenaria. Ali, Resende, estado do Rio de Janeiro, mora na margem do rio, né, justamente na planície de inundação do rio. Né? A gente está tendo aí problemas frequentes, né, com relação às chuvas. Não é déficit habitacional, né? O terreno é próprio, a casa é de alvenaria. Outras imagens, próximo à rua que eu moro, essa é a Lara Vilera, eu moro na continuação dela, já morei bem próximo a essa comunidade, que é o número 96. Quando eu morei próximo, tinha no máximo 2 pavimentos, agora tem 4. Coabitação. À direita, em cima, região da Grande São Pedro, eu botei uma setinha para a gente conseguir enxergar as casas, né? É de alvenaria. Né? Com o uso capião urbano de 5 anos, se eles já reclamaram, talvez eles já tenham a posse. É déficit habitacional ou não é? Né? Oi? Já até aumentou. Pois é. Essa outra imagem embaixo, né, é a calha do rio, né, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Quando esse rio enche, ali à margem daquele conjunto que o professor Nabil mostrou, que é o Presidente Vargas, que eu também fiz um trabalho de campo lá durante o doutorado, enfim, essas pessoas moram na margem do rio. E ali na Avenida Brasil, aquela foto daquelas construções atrás do ônibus era uma fábrica. A partir da ocupação da fábrica foram feitos vários desmembramentos, elas ainda não têm posse, né? Não teve a desapropriação, e ali é déficit habitacional ou não é? Né? Então, vamos falar de déficit habitacional no Brasil, que está quase em 6 milhões, né? Sendo que desses cerca de 5 milhões, eu estou vigiando o horário aqui, porque eu quero falar de Vitória, sendo quase 5 milhões em áreas urbanas. Né? Então, eu faço um recorte, porque a gente está aqui no Espírito Santo, para falar que aqui, né, a gente tem o déficit habitacional, né, de domicílios quantitativo e o percentual, que é quando a gente faz a conta aí de quantos % representa dentro do total de municípios. Então, o déficit nosso urbano, né, e rural no estado está na faixa dos 80 mil, enquanto na região metropolitana da Grande Vitória,
né, a gente chega em cerca de 40 mil. E aí a gente junta todo mundo, né? Cariacica, Fundão, Serra, Guarapari, Viana, Vila Velha e Vitória, né? Mas quando a gente olha o Brasil, né? Vitória, Espírito Santo, né? A gente olha São Paulo, a nossa situação não é tão crítica, né? Não é tão crítica, mas é de 80 mil, né? Não é tão crítica, é abaixo de 100 mil, né? Mas tem 80 mil ali, né? Não é tão crítica. Então, mas aí a gente vê o estado de São Paulo ali com uma área, né, parecida com a nossa e com uma situação aí entre 200 e 500 mil. E aí a gente segue falando de quais são os problemas maiores do déficit habitacional. No Espírito Santo, o aluguel é abusivo, né? Vamos dizer, eu ia falar excessivo, falei abusivo, né? Então, a gente estava falando dos R$ 500. Então, o ônus excessivo com aluguel, a coabitação e a habitação precária. E quando a gente olha para a região da Grande Vitória, né, a gente vê que a habitação precária é um percentual bem pequeno se a gente compara com o ônus excessivo do aluguel. Esse ônus excessivo do aluguel no Espírito Santo, ele coloca o nosso estado no patamar de São Paulo e Distrito Federal. Ou seja, somos campeões em valor excessivo de aluguel. Por outro lado, quando a gente fala da habitação precária, a gente se junta também aos outros dois estados, São Paulo e Distrito Federal, como um dos menos problemáticos quanto à questão da habitação ser precária, né? Aqui as habitações são menos precárias um pouco. Quando a gente olha a faixa salarial, né, no déficit habitacional como um todo, a gente vê questões, por exemplo, como quem ganha mais de 3 salários mínimos, eles estão mais na coabitação. Mas quando a gente olha para quem ganha até um salário mínimo, 70% está em habitação precária. Esse número é bem alto, chocante e que precisa ser considerado. No déficit habitacional, essa população também está lá, né, no geral, em 42%. E depois, falando das mulheres, né, a gente vê a questão segundo o sexo, né? Quando a gente vê em termos absolutos, né, no Brasil, em todos os componentes, o déficit habitacional é mais prevalente nos casos quando a responsável pelo domicílio feminino, né? Então é a mulher ali carregando o ônus na faixa de 62% de participação. E quando a gente olha no Espírito Santo e compara o ônus excessivo com o aluguel, ele é muito maior, e também na região da Grande Vitória, quando a, vamos dizer, responsável pelo lar é a mulher. O que causa o déficit? Falta de política pública, desigualdade social, política pública efetiva por parte da administração pública com falhas. No entanto, a gente tem, vamos dizer, nos 2 últimos anos, né, porque 24 ainda faltam aí 2 meses, 1 mês e meio, né, não faltam nem 2 meses, né, para fechar, a gente teve um resultado melhor, com 9,6 milhões de pessoas saindo da condição de extrema pobreza no Brasil. E em 2021 eram 19 milhões de pessoas em condição de extrema pobreza no nosso país. Isso também deve ser considerado por conta da pandemia de Covid. Então, o déficit ele vai ter causas diversas, como a especulação imobiliária, e isso daí dá, vamos dizer, introduz o próximo assunto que eu quero falar com vocês, que eu dividi minha fala aí mais ou menos em 10 minutos, talvez eu tenho 30 ou 40, né? Eu acho que eram 40. Agora eu só tenho 30. Então, vamos lá. O déficit habitacional, eu vou falar para vocês, que começou no século XIX. Não começou esse século, nem no final do século passado, nem com a industrialização, foi antes. A gente vai encontrar muita coisa, né, a respeito quando a gente olha o século XIX.
tanto Vitória quanto o Rio, e daqui a pouco eu vou focar só em Vitória, nos 3 primeiros séculos da colonização, dos 1500 aos 1800, elas se mantinham mais ou menos do mesmo tamanho em termos de geografia, de espaço, de quilômetros quadrados. A gente não se expandia tanto. O que aconteceu é que a gente está vivendo num Brasil colônia. Mas daqui a pouco começam a acontecer as transformações lá na Europa, na Inglaterra, Revolução Industrial, né? Por várias pressões lá, desde o Napoleão lá na França. Daqui a pouco chega a família real aqui no Brasil. Em 1808, veio uma comitiva, vários navios, né? No Rio de Janeiro, eles botavam umas placas na porta dizendo PR, que era Príncipe Regente. Mas as pessoas liam aquilo como ponha-se na rua. Onde eles botavam a placa, a família tinha que sair. Então, ali começou problemas de habitação, que depois foram evoluindo, como, por exemplo, o regime de Seis Marias e concessões de terra, ele vai até 1822, tá? Nesse pós-doutorado mais recente que eu fiz aqui na história, eu estudo a habitação em Vitória do período da colônia ao Império e depois do Império à República. E vão sair mais 2 livros por conta disso. Aqui em Vitória, você chegava na Câmara, né? Era, vamos dizer, ali quem estava à frente, né? Era o presidente da província, e você falava assim: olha, eu preciso de uma terra para colocar a minha casa. E aí ele te concedia a terra. Né? As pessoas eram, às vezes, foreiros, recebiam a terra, não se comprava a terra, mas em 1850 veio a Lei das Terras. E junto da Lei das Terras, se a gente olhar com 2 semanas de distância, a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Qual a ligação dessas 2 leis? Né? A terra passa a ter não mais valor de uso, mais valor mercantil. Eu não vou ter mais a posse do escravo, mas eu vou ter a posse da terra. E nesse momento a gente começa a valorização, que a gente fala de valorização imobiliária dos espaços, especulação, né? A gente tem um surto de industrialização e precisa de novas construções para a moradia das pessoas perto dessas indústrias. Isso estou falando do Rio ainda, né? Vou chegar em Vitória. Com uma crise de moradia no setor habitacional, um desequilíbrio. Não tinha Getúlio Vargas ainda nessa época, a gente está no século XIX, então não tinha vale transporte, não tinha direito trabalhista, eu precisava morar perto de onde eu ia trabalhar, porque também não tinha transporte. É nessa época que começam a ter os trens, né, para a região dos subúrbios. Então, se a indústria era próximo do centro do Rio, os moradores, né, os trabalhadores dessa indústria tinham que estar ali também. Então, começa um aumento de cortiço, que é a coabitação do século XIX. Aqueles antigos casarões, eles começam a ser partilhados e as pessoas começam a morar em porão, em sótão, a fazer divisão de cômodo com madeira, com cortina, igual o Cortiço Mama África, que eu frequentei há menos de 10 anos ali em Niterói. Então, a gente tem os números aí dos cortiços que chegam a 25% vamos dizer, do quantitativo de construções do Rio. Cortiço e estalagem, e ao mesmo tempo uma campanha higienista. Essas imagens mostram um cortiço, que o professor Nabil também apresenta no livro dele, e uma vila higiênica. Para construir a vila, eles davam incentivos, mas o governo não construía a vila. Ele dava concessões, ele dava o terreno, ele diminuía os impostos, mas quem que ia construir a vila eram empresários. Então, essas vilas, né, que nem chegaram a ser faladas aqui pelo professor Nabil no início, elas são do século XIX e depois elas vão para o início do XX. Mas elas eram uma proposta que, ao início, parecia muito atrativa, mas que levava o empresário à falência, porque, na verdade, ele tinha que ter um investimento altíssimo de construção, na construção civil, dentro dos moldes higienistas, então, casas
altas, com porão, ventilação, cubagem, que é quando você mede o ar que vai ter no espaço para as pessoas, colocando largura, comprimento versus altura, ou seja, você precisa de uma cubagem para não ter a proliferação de doenças, que estava muito ligada ao acúmulo de pessoas e à falta de ventilação dos cômodos, porque a gente tinha gente morando em cômodos sem janela, sem ventilação. Então, a gente viu agora na recente pandemia que era abra janelas, desliga o ar. Então, isso daí no século XIX, na febre amarela, e depois no início do XX, na gripe espanhola, isso daí era recomendação contínua também. Então, a gente tem fábricas construindo as vilas operárias, como o professor colocou, e, ao mesmo tempo, algumas tentativas de vilas higiênicas que não se consolidaram em termos quantitativos, porque havia um investimento muito alto na construção e só podia se alugar, não podia vender uma casa na vila higiênica. Então, ele investia muito e ia recebendo aos pouquinhos. E aí esses empresários começaram a desviar dinheiro desses benefícios para construir para a classe alta, para se capitalizar, para poder fazer para a classe dos pobres. Enfim, chegando ao século XIX, a gente tem a regulamentação iniciada pelas CAPES, a gente tem o Código de Obras no Distrito Federal, em 1937, a gente tem a formulação dos IAPs e o início das carteiras habitacionais em 37, o congelamento dos aluguéis, que foi tipo um tiro no pé, o congelamento dos aluguéis, porque as pessoas param de investir em construção. Se os aluguéis estão congelados, eu vou investir um dinheiro em outra coisa. Deixa de ser rendimento, né, quando faz o congelamento do aluguel. E a gente tem o primeiro censo em 1948 que mostra que 7% da população do Rio de Janeiro já estava em favela. Isso daí há coisa de 80 anos atrás. Tá? Em 46 é criada a Fundação da Casa Popular, que foi a primeira tentativa do governo federal de tomar conta da política habitacional. Mas a Fundação da Casa Popular não foi adiante. Por quê? Ela dependia justamente que passasse no Congresso um imposto sobre a tramitação de vendas de imóveis. E esse imposto não passou. Também não passou essa centralização da política na Fundação da Casa Popular, porque os institutos não queriam que a Fundação centralizasse. Então, a produção da Fundação da Casa Popular, ela acabou acontecendo em cidades médias na época, como Santos, alguns conjuntos no Rio, como esse, o Presidente Vargas, que eu tive a oportunidade de vivenciar, tem 10 mil pessoas, tinha, melhor, agora tem mais, morando nesse conjunto habitacional em Deodoro. E também o IBS, em Vila Velha, da Fundação da Casa Popular, daqui a pouco a gente vai mostrar ele aqui. No Rio, a gente ainda tem, na década de 50, uma participação muito grande da Arquidiocese, que cria a Cruzada São Sebastião. A gente tem ainda nos anos 50 o primeiro Congresso dos Favelados do Rio, em 62 a Coab da Guanabara. E no campo da política habitacional, a gente tem, justamente com a chegada da ditadura, né, em 64, uma unificação das carteiras imobiliárias, dos institutos de aposentadoria e pensão, e juntamente no INSS, né, que chamava antes ISS, e a criação do BNH como Banco Nacional da Habitação, para poder ser o banco de queria financiar a habitação no país. Né? Na verdade, isso daí era um desejo de Vargas em 45, que ele passou para Dutra, que criou a Fundação da Casa Popular, mas que só se consolidou com a ditadura. Então, a gente vai ter aí em 64 essa unificação e aí, de fato, o BNH monopolizando o capital necessário para uma política habitacional efetiva que ainda não tinha acontecido, embora as epidemias tivessem começado lá em 1860, 1870.
ao mesmo tempo tem a utilização dos recursos do fundo de garantia. Então, por que que a política habitacional, né, através do BNH, ela existia? Porque a gente tinha ali uma contribuição que a gente fala tripartite, né? Se você botar 2 gravetos e tentar colocar um banco ali, né? Se você não cavar muito fundo na terra, não vai ficar. Mas se você tiver 3 gravetinhos assim, você mantém um banqueta de pé. Essa contribuição tripartite entra o empregador, o empregado, o governo. E aí você mantém um banco, um BNH. Só que muitas vezes, né, é difícil afirmar, né? Mas com certeza o empregador e o empregado estavam ali contribuindo mensal. Mas todo o dinheiro do BNH foi para habitação? Não. O BNH, ele acabou financiando grandes obras, né? É o milagre econômico que foi mostrado aqui, a Ponte Rio-Niterói, né? Os IAP já começaram a financiar Brasília e a habitação foi sendo deixada de lado. E o déficit aumentando, né? Ou a necessidade. No Rio, a gente teve uma companhia muito interessante, a Codesco, né? Que ela conseguiu a urbanização de 3 favelas. Uma delas foi Braz de Pina. E eu também participei de estudos nessa favela nos anos 2000. Ela agia ao contrário da outra companhia que fazia a remoção para a Cidade de Deus, para a Vila Kennedy, né? Que botou fogo lá na favela, na margem da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Enfim, a Braz de Pina se apoiou na Fafeg e foi um grande exemplo de urbanização de favela. Baseado no que aconteceu em Braz de Pina, que ficou conhecido mundialmente e na América do Sul principalmente, muitos estudos começaram a ser feitos em termos de academia, mas também pelo BNH, que começou a abrir outras possibilidades, não só de conjuntos, construir conjuntos habitacionais, mas, por exemplo, financiar lotes urbanizados, né? Porque a terra é a base de tudo. Né? É o que já foi colocado aqui, né? Se a pessoa tiver acesso a uma terra onde há uma terra com infraestrutura, com boa localização, não é uma terra 2 horas de distância de Vitória, para a pessoa que trabalha em Vitória, né? Mas é uma localização próxima, né? Uma terra urbanizada, é uma possibilidade, né? Então essas comunidades que eram chamadas de subnormais foram contempladas com Profilurb, né? E também o projeto João de Barro, que salvou muita gente em Alagados, na Bahia, que é um estudo de caso muito interessante de áreas de palafita e da Maré, no Rio. E daqui a pouco eu vou falar de São Pedro aqui, tá? Então, ao mesmo tempo, essa população de favela, né, e hoje em dia a gente chama de comunidade, ela passou a ser alvo de quem? Dos políticos, porque ali está cheio de voto, né? Então, ela passa a ser massa de manobra política, infelizmente, aumentando o problema, né? Não é mais só problema de habitação. E em 1988 a gente tem um marco importante, que é a Constituição, já foi falado aqui também, que reconheceu a função social da propriedade. Algumas imagens de Braz de Pina, como era nos anos 70, 60, antes da urbanização, era uma favela próxima à Avenida Brasil, né? Ali ao Mercado São Sebastião, não tão distante do centro do Rio, coisa de 10 minutos do centro do Rio, né? E uma área que tinha grande interesse de se tornar área de indústrias, mas que a comunidade resistiu muito com o apoio da igreja e conseguiu não ser removida. Quando a gente olha as imagens das favelas nos anos 60, 70, a gente fala, coitadinho dos favelados, construíam só com madeira, com folha de zinco. É porque não tinham condição de construir com tijolo. Eles tinham medo de ser removidos, né? Então, a pessoa que vai ser removida, ela não vai comprar janela de madeira, tijolos, investir, porque ela de um dia para a noite, eles podem entrar com tudo, né? E esvaziar. Então, não dá. Então, a Braz de Pina foi toda inteira,
né, em sua área toda urbanizada, porque foi até fácil fazer a mobilidade dessas pessoas, porque dentro da área toda só tinham 5 casas de alvenaria, né? A maioria eram casas de madeira, lata de óleo aberta e coisas assim, no estilo. Vamos falar de Vitória agora. Eu acho que faltam 10 minutos. Então, tá bom, dá tempo, vamos embora. Então, Vitória, né, assim como todas as cidades do Brasil, na sua grande maioria, ela teve a sua formação baseada no Estado e na igreja, né? A gente vê as igrejas aqui do centro de Vitória, da Cidade Alta, né? São marcos na nossa cidade. E a gente vê que até o final do século XIX, Vitória se percorria a pé, rapidinho, né? Ela não mudou muito, né? Era aquela área central, a Cidade Alta, algumas pequenas casas ali na região que a gente chamava de Porto dos Padres, no Largo da Conceição, que hoje é a Praça Costa Pereira. E a gente tem no bairro de Vila Rubim o local da residência dos menos favorecidos, né? Então, chamava ali Cidade de Palha, porque as casas eram cobertas de palha. E elas mudaram de nome em homenagem ao governador Rubim, que foi um governador que teve entre 1812 e 1819 no governo do Espírito Santo. Mas ele levou água para aquela população, porque não tinha água lá. Tem uma imagem aqui de Vila Rubim, no início do século XX, a gente ainda vê os casebres de pau a pique, né? O pau a pique ou a taipa de mão, né? Ou algumas pessoas chamam de taipa de pilão, né? É um barro que racha e deixa passar inseto, né? O barbeiro. Então, as pessoas assim que podem substituem por alvenaria, né? As paredes externas, pelo menos, né? E aí um trabalho que eu fiz em Vila Rubim de mapeamento das casas, né? Era o bairro da moradia dos estivadores, dos portuários de Vitória. Mas vou falar bastante do centro de Vitória, né? Que foi a área escolhida aí para a pesquisa do pós-doutorado que eu desenvolvi na UFES, para justamente localizar onde estavam os conjuntos de casas higiênicas, né, as vilas higiênicas de Vitória e as vilas operárias, né? Então tinha quase nada. Eu encontrei uma dissertação de mestrado que falava: Vitória só teve um conjunto de casa do Jerônimo Monteiro. Eu falei, não é possível, né? Aí comecei a pegar os mapas, trabalhar nos arquivos do município, do estado, no Instituto Jones, no IFAM, e aí fui mapeando, encontrando outros conjuntos que deram origem ao livro O Centro de Vitória, Habitação Social Ontem e Hoje, e por vontade e estímulo próprio, eu falei, eu quero chegar até a atualidade, eu quero chegar ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Enfim, eu vou passar aqui rapidamente. Essa era a área do programa Morar no Centro, que foi a delimitação espacial, né, da pesquisa. E aí a gente tem um início lá no final do 19, né, do arruamento da Vila Moscoso, que é onde a gente tem o Parque Moscoso hoje. E a Companhia Torres, né, ela assinou um contrato com o governo do Espírito Santo que ela tinha que reformular a Cidade Alta. Ela tinha que dar conta do Largo da Conceição, que é o parque, ali a Praça Costa Pereira, urbanizar aquela área, botando uma nova ordem, uma nova arrumação, um novo arruamento e construir 200 casas para o governo. O Jerônimo Monteiro, né, que aqui todo mundo conhece, né, fala de Jerônimo Monteiro, né, Avenida Jerônimo Monteiro. Então, ele governou o estado entre 1908 e 1912, e foi por causa dele que Vitória ganhou o nome de cidade presépio, porque ele conseguiu colocar iluminação pública. Então, de longe, quando se chegava pela Baía de Vitória, se via aquelas luzinhas e dizia: Vitória é igual um presépio. Então, o Jerônimo ele fez um grande avanço, inclusive aquela área verde que a gente vê ali, com o nome de Campinho, é o nosso Parque Moscoso. Ela foi aterrada. E onde houve esse benefício do arruamento, né, melhoria da salubridade, porque ali era um mangue, né? Então, chamava de Manguinho, Mangal do Campinho. Ali ele construiu as primeiras casas, né? Promoveu a habitação, que bom. Mas era só para funcionários do Estado. Então, elas existem até hoje. Eu fiz pesquisa de campo. E ali na região da Rua Vasco Coutinho também,
A gente tem outras habitações e pesquisando aí, no caso, os planos diretores e um trabalho que a UFES fez em 2002, ou seja, já tem 20 anos, 22 anos, a gente vê que existem recomendações de salvaguarda para algumas casas, mas nesses 2 conjuntos não houve tombamento. A gente tem alguns tombamentos de casas de conjuntos, como a Vila Militar, que fica do lado do antigo quartel, onde ali hoje é o SESC, SENAC, e na Rua dos Funcionários. Na região também, ali era uma praça, acreditem, tinha uma praça ali na região, onde a gente tem a Rua Gama Rosa e a Coutinho Mascarenhas. E um italiano chamado André Carlone, ele projeta e constrói casas, algumas delas são preservadas. E aí até em 24, 28, o presidente do estado, o Florentino Avinos, fala que tinha feito casas também no bairro do Mulundu, que é essa região da Aristides, Freire, e enfim, ali a gente também tem casas todas para funcionários do Estado, nenhuma que atingisse a população como um todo, ou seja, que a gente chama de atendimento universal. A Vila Operária de Vitória é em Jucutucara, né? Hoje ela chama Fábrica de Ideias, antiga fábrica de Sacari e Juta, Fábrica União, que era para quê? Para produzir tecido para embalar o café, né? Que era o principal produto da economia do Espírito Santo, até 1960, 70. Essa fábrica ela teve uma vila de casas, foi toda demolida. Sobrou, essa daí tem alguma coisa ainda lá. E em frente a gente tinha uma outra vila que era a Travessa dos Funcionários do governo. E aí mais casas na 15 de novembro, né, que hoje é a Avenida Paulino Miller, né? E o interessante foi esse mapa que eu encontrei num relatório de 33 que diz assim: o local para a pobreza. O governo do estado, ele urbanizou Maruípe. Maruípe hoje não tem nada de pobreza, né? Maruípe é a riqueza em Maruípe. Esse bairro que tem esse desenho, que a gente olha em planta, parece que é plano, não. Topografia acidentada. E até pouco tempo que eu soube, ele estava com problema de regularização fundiária, porque os terrenos foram doados na década de 30, 90 anos. E aí diz ali, os que estão grifados estão livres ainda. As pessoas podem ocupar, pegar. É só solicitar ao governo. Eles doavam terra urbanizada, que é o que a gente fala que hoje poderia ser feito. Já foi feito em Vitória 90 anos atrás, só que não avançou. E em 40, a gente tem ainda a construção em Vitória só por demanda, né? A gente não tinha um plano de construção de habitação. 2 minutos, meu Deus. Eu então vou mostrar aqui o Ibis, que ele foi encomenda da Companhia Vale do Rio Doce, mostrar que isso daí diminuiu um pouco o déficit de moradias em Vitória, então foi ali um pool de APC, IAPI, IJM e Fundação da Casa Popular para construir o Ibis. A gente tem em 46 aqui, né, um prefeito na cidade, o Henrique de Novaes, que chama um urbanista que faz uma remodelação e ele faz um projeto de um bairro operário que não aconteceu, uma proposta de utilização da Ilha do Príncipe como a porta de entrada de Vitória e, ao mesmo tempo, uma demanda de habitação dada aí pela COFAF também. E a gente tem algumas construções. Esse prédio todo mundo conhece, é o do INSS, está vazio, né? Ali do lado é o Ibis, que eu prometi mostrar, que é em Vila Velha. Em 54 é que Vitória faz seu primeiro código de obras. Então, colocando o limite no centro, agora é para 12 pavimentos e adensando mais a área. O presidente Vargas, que já foi falado aqui, o IAPI, que é do arquiteto Jaime Figueira, enquanto o INSS, ele é de um engenheiro, eu acho que eu tinha colocado até o nome dele aqui, enfim, agora depois... Ah, tá lá, o José Tarquínio da Silva. O IAPI, ele foi projetado pelo Jaime Figueira.
tá? Que faz o relógio da Praça 8, que todo mundo conhece, e mais outros monumentos em Vitória. Esse prédio foi devolvido para a União desde 2010, então ele está há 14 anos, e cada ano de uma construção abandonada é mais um ano de deteriorização. Enfim, e nos anos 60, a gente tem, né, vamos dizer, um decreto-lei muito importante para o Espírito Santo, que é o Fundo de Recuperação Econômica do Estado, que reduz o ICMS, né? A política habitacional, ao mesmo tempo, pelo sistema financeiro da habitação, e a formulação da Coab Vitória, que depois vira Coab Espírito Santo. A gente vai ter, da Coab Espírito Santo, quase 12 mil moradias edificadas, apoiada também pelo Inocop, que era um agente promotor do BNH, que começa a construir moradias aonde? No Jardim da Penha. Ninguém queria morar no Jardim da Penha, era um areal o Jardim da Penha. Não tinha transporte, só passava ônibus lá na Fernando Ferrari ou na Dante Michelini. Olha Jardim da Penha como é que era, não tinha luz na rua, né? Tinha que sair de lanterna. Então, os conjuntos habitacionais foram para lá. E eu contabilizei, né? Só os do Inocop tem mais de 1.000 unidades habitacionais construídas em Jardim da Penha. Bom, as moradias populares, elas vão seguir os planos de desenvolvimento, e a região metropolitana de Vitória, pasmem para os números, por conta desse aumento de investimento da industrialização do Espírito Santo, vai de 200 mil para 1.100.000 pessoas. Eu estou arredondando os números, tá, gente? Porque não dá tempo de ler isso tudo. Então, a gente tem um aumento muito grande do desemprego e da miséria aqui em Vitória, evidenciados na região da Grande São Pedro. Esses imigrantes todos, eles vieram para a construção da Vale, da Aracruz, da siderúrgica de Tubarão, que hoje é a ArcelorMittal, Vale, Fibre. Só que quando eles não tinham nível de escolaridade para ir além da construção dessas fábricas. E aí eles ficam desempregados. E vão viver de quê? De recolher lixo. Eles criam uma situação, né? Criam independente da vontade, né? Que chega ao ponto do Papa vir a Vitória, João Paulo II, em função de um documentário chamado O Lugar de Toda a Pobreza, que mostra a rotina de 500 famílias que viviam de 320 toneladas de lixo, né? Então, hoje aqui a gente está falando, né, de situação de vulnerabilidade social, né? Então, é importante mostrar que Vitória fez o projeto Terra, que ajudou, de certa forma, 85 mil habitantes que moram em 30 bairros, 13 comunidades, que depois passou a se chamar Projeto Terra Mais Igual, e criou essas poligonais. A maioria delas estão relacionadas à miséria, à pobreza, aos morros de Vitória, que tem riscos geológicos também, né? A gente teve um acidente muito sério aqui nos anos 80, no Parque da Fonte Grande. Coisas que a gente não esquece, né? Como essa moradia em São Pedro, né? Essas imagens que a gente vê do lixo, das pessoas vivendo no lixo, vivendo de recolher lixo, e outras tantas, né, que a gente nem fica difícil até de mostrar aqui, de crianças, enfim. E ali o prefeito de Vitória caminhando nas palafitas, né? Vitória aí tá igual a Alagados na Bahia, igual a Maré no Rio, né? Eu era estudante de arquitetura na UFRJ, na FAO, e a FAO nem tinha grades, nem em nenhum lugar do fundão. Quando a gente descia no prédio da reitoria para almoçar no bandejão, a fila do bandejão já tinha centenas de pessoas da favela da Maré. Então, assim, eu acho que essa questão com a habitação, a gente começa a se envolver quando é estudante ainda, né? Quem não vive num lugar, mas convive com essas necessidades. Então, a UFRJ sempre fez, dos escritórios técnicos da extensão, suporte à favela da Maré. Enfim, mas aí a urbanização de São Pedro teve participação da Odebrecht. Eu, ano passado, iniciei um trabalho sobre São Pedro, a nível de projeto,
né, de pesquisa, e o que a gente vê em São Pedro, que eu acho que é muito marcante, né, é uma pequena variabilidade intraclasse dada a similaridade de suas unidades. O que a gente tem é quase uma homogeneidade em termos de classes sociais. Então, a gente tem ali um agrupamento de trabalhadores da mesma faixa de renda e um quantitativo de desempregados que estão muito além do quantitativo brasileiro. Então, São Pedro está mais ou menos 20% acima da média do Brasil, que está na faixa de 12%, São Pedro está com 33% de desempregados. Então, Vitória fez várias propostas, Agenda 21, com planejamento até 2010 e depois revisto até 2015, Vitória do Futuro. Eu já tinha falado do primeiro PDU, né? Então a gente teve o segundo em 94, e Vitória criou 5 programas, assim, que quando eu entrei na Secretaria de Habitação de Vitória e pude conhecer na época o gerente do programa, que era o Carlos Leiber, e na época, que era o secretário de Habitação, o Sérgio Sá, que depois virou o vice-prefeito de Vitória, e escreveu o prefácio do livro que eu publiquei, o meu primeiro filhote, né? Que eu acho que o primeiro é o mais difícil, né? Ainda bem que foi de Vitória. O município tinha moradia, Vitória de todas as cores, terreno legal, morar sem risco e morar no centro, né? Lógico que morar no centro me atraiu muito, né? Porque eu queria estudar casos de reabilitação de imóveis. O moradia, ele melhora a qualidade e implantava habitações novas e algumas reformas nos morros da cidade, principalmente. Vitória de todas as cores, dá esse colorido bonito às habitações. O terreno legal é muito difícil, ele teve uma participação, mas quando você conversa com as pessoas, e principalmente nas minhas conversas com o Sérgio Sá, ele falava, o que a pessoa quer? Uma escritura ou um teto? Se você perguntar, você quer uma escritura, quer o seu terreno legalizado, ou você quer uma casa para morar, geralmente a pessoa coloca a escritura em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, décimo. Ela prefere um teto e condições de salubridade do que a documentação. Até porque a documentação assusta, porque às vezes acha que vai ter que pagar imposto, né? Mas existem situações como o prefeito César Maia, no Rio de Janeiro, que isentou os moradores do Presidente Vargas, daquele conjunto habitacional que eu mostrei, de pagamento de IPTU, porque não havia condição daquela classe social contribuir no IPTU da cidade. Bom, são casos, né? Morar sem risco, que o próprio nome já diz, e o morar no centro, que conseguiu, a princípio, né, transformar 3 hotéis do centro de Vitória em moradia popular. Eu pude participar, na época, bastante, visitar os apartamentos lá no Estoril, no Tabajara e no Pouso Real, que somaram 94 unidades, né? Mas o que é 94 unidades para o nosso déficit, né, de 40 mil, né? Enfim, é o início, né? Espero, né? E a prefeitura precisava de negociar outros imóveis, adquirir outros imóveis, receber doação de prédios públicos. Então, ela considerou o IAPI, e já existe um projeto para 90 unidades no IAPI, e Pereira Cortes e INSS, cada um com 50 unidades, somando aí 190 unidades. Do INSS depende de desapropriação, e o movimento dos sem-teto ficaria com 50% do total. E o Santa Cecília, com 40 unidades, ali a gente tinha, né? Eu estou trazendo dados de 2018, da pesquisa, 17, 18, o lançamento desse livro foi em 19, o livro é de 18. Coisas podem ter acontecido de lá para cá e mudado, tá, gente? Aceito atualizações, inclusive até o valor ali naquela época, por exemplo, 2014, né? Era até 60 mil. E aí os valores do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, lembrando que foi falado aqui no início, que eu acho que já está na hora de eu terminar, que era o mais importante, né? De ter subsídio. Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida 1,
A gente chamou de 1 quando criou o 2, né? Porque antes não tinha esse número. Mas o Minha Casa Minha Vida 1, ele tinha 90% de subsídio para faixa 1, né? E a parcela começava em R$ 50, né? Quem viveu deve estar lembrando aí dessa história, né? Só quem era criança que não lembra, né? Mas em 2009 a parcela de contribuição era R$ 50, porque tem que ficar, né, numa faixa bem abaixo para que a pessoa não se torne inadimplente. Enfim, essas são as condições hoje. Esses são os 2 livros que eu falei, tem outros, mas esses são os mais tocantes no que a gente conversou aqui. Muito obrigada. Meu contato, podem anotar e-mail, telefone, podem me chamar no WhatsApp, pode mandar e-mail, pode perguntar. De tudo que eu escrevi, eu estava contabilizando, eu tenho 51 trabalhos, textos, artigos em congresso, em revistas sobre Vitória, voltados para a questão, principalmente da habitação. Vai ser um prazer falar com vocês.